Você abre o Age of Empires 4, jogou um monte de partida e não sabe o que fazer para melhorar? Sua economia fica para trás, você perde batalhas que jurava que ia ganhar, ou seu exército simplesmente derrete, sem você entender o motivo. Se você se identificou com alguma dessas situações, ou quem sabe com todas, fique tranquilo, você acaba de encontrar o guia para iniciantes de Age of Empires 4. Para facilitar o entendimento, eu vou estar separando o vídeo em 5 tópicos que vão desde qual civilização eu recomendo que você inicie, até algumas dicas extras para você potencializar o seu aprendizado e a sua evolução no jogo. Lembrando que se você for realmente bastante iniciante no jogo, estiver realmente iniciando agora, eu recomendo que você dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando um link para um drive com uma lista das principais gírias e termos do universo Age of Empires. Lá é como se fosse um dicionário de várias palavras que você vai ouvir no dia a dia dentro do jogo. E várias dessas palavras eu vou estar utilizando aqui no vídeo. Dito isso, vamos para o primeiro tema. Bom, provavelmente essa é a pergunta que eu mais recebo no Discord, no Direct, nas lives, que é com qual civilização começar. Caso você não tenha base nenhuma do jogo, eu realmente recomendo que você comece com os ingleses. É uma civilização muito fácil de jogar, muito simples, não exige tanta mecânica e você consegue extrair um bom potencial dela jogando de maneira tranquila, jogando de maneira simples realmente. Agora, caso você já tenha alguma base, já domine algumas mecânicas ou já esteja jogando de inglês, eu fiz uma imagem com algumas outras recomendações, então eu classifiquei em 4 níveis, indo da mais fácil até a mais difícil. E se você realmente começou a jogar agora, eu recomendo que você aprenda pelo menos uma civ de cada nível antes de ir para o próximo. Lembrando que dentro de cada nível tá apenas em ordem alfabética, tá? Então não quer dizer que essa é mais fácil que essa, não. Tá apenas em ordem alfabética aqui dentro. E então a gente tem o primeiro nível, que é o mais fácil. A gente vai para o segundo nível, que ainda é fácil, mas exige alguma mecânica a mais, exige algum conhecimento a mais. O terceiro nível a gente tem civilizações que já são um pouco mais difíceis, exigem um pouquinho mais de tempero, né? E o quarto nível aqui são civilizações realmente difíceis, você tem que adaptar muito, cada partida você vai ter que jogar de um jeito. Então aqui é para jogadores um pouco mais experientes. Então, tá aí, pode tirar print dessa imagem. Isso, é claro, é bastante subjetivo. Isso daqui não quer dizer que uma civ é melhor do que a outra. Não, é apenas o grau de dificuldade para quem está iniciando. E dito isso, vamos para o próximo tópico, que é a micro. Quando vamos dizer que alguém tem uma micro muito boa, basicamente isso significa que o jogador controla suas unidades de maneira eficiente nos combates e ao longo da partida, aproveitando o melhor potencial do seu exército. A micro envolve movimentação, posicionamento, escolha dos alvos e o controle das unidades em geral. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre o Triângulo Counter. É basicamente o pedra, papel, tesoura dentro do Age of Empires 4. Pode ser resumido na imagem a seguir. Aqui nós temos lanceiros, cavalaria e arqueiros. Basicamente, lanceiros são bons contra cavalaria é boa contra os arqueiros e os arqueiros são bons contra os lanceiros. É claro que isso daqui é o básico do básico, mas é importante você entender essa base antes da gente ir para a próxima imagem, que é a classificação geral das tropas. E inicialmente isso pode parecer muito confuso, mas se você conseguir entender a classificação e a lógica por trás das classificações, vai ficar tudo muito mais simples e você vai resolver o mal pela raiz. Tem muitos jogadores até um pouco mais experientes que já jogam há algum tempo e não entendem a raiz, não entendem a lógica por trás da classificação das tropas. E simplesmente ficam tentando decorar cada unidade e isso não é o mais eficiente a se fazer. Então, para você entender a classificação, você tem que entender que todas as tropas são classificadas em 3 características, que são essas 3 aqui que eu risquei, que é leve ou pesado, corpo a corpo ou longo alcance, infantaria ou cavalaria. Então os piqueiros ou pikes,
eles são uma infantaria leve de corpo a corpo. Já os arqueiros são uma infantaria também, leve também, porém de longo alcance, afinal eles são arqueiros que atacam de longe. Ou seja, tanto os piqueiros quanto arqueiros são infantarias leves. Porém, um é de corpo a corpo e o outro é de longo alcance. E o que isso muda na prática? Basicamente, se você pegar o ginete, por exemplo, ele tem dano bônus contra unidades de longo alcance. Isso quer dizer que ele vai dar bônus no arqueiro, que é uma unidade de longo alcance, mas não vai dar bônus no piqueiro, que é uma unidade corpo a corpo. O mesmo vale para uma unidade que tenha bônus contra corpo a corpo, mas não tenha bônus contra longo alcance. E aí, nesse caso, ele vai dar bônus no piqueiro e não vai dar bônus no arqueiro. Então, basicamente, para você saber se uma unidade dá dano bônus na outra, você tem que olhar se essa unidade, no que essa unidade dá o dano bônus e se a outra recebe essa classificação. Então, por exemplo, o besteiro dá dano bônus em unidades pesadas. O piqueiro é uma unidade leve, então ele não dá dano bônus no piqueiro. O arqueiro é uma unidade leve, então ele não dá dano bônus no arqueiro. O homem de arma é uma unidade pesada, ou seja, ele dá dano bônus no homem de arma. O ginete é uma unidade leve, então ele não dá dano bônus no ginete. E o cavaleiro é uma cavalaria pesada, então ele dá dano bônus no cavaleiro também. Então, se você for ver, a lógica por trás é muito simples. No início é um pouco complicado, mas depois que você entende, você vai ver que vai ficar tudo muito mais simples de você entender. E a partir desse momento a gente consegue ir para uma parte mais prática da micro e mostrar como você usa isso no combate. O primeiro conceito que você tem que entender de micro é o posicionamento. Então, por mais óbvio que pareça, é sempre bom falar. Nem todas as unidades formam a linha de frente. Arqueiros, besteiros, canhoneiros de mão são unidades de longo alcance que devem ficar na retaguarda, enquanto homens de arma, ginetes, cavaleiros, esses sim são unidades mais resistentes que costumam fazer a linha de frente. Claro que isso pode variar de caso para caso. E a partir daí nós partimos para outro conceito, que são os locais de briga. Brigar em locais estreitos, como passagem ou no meio das construções, costuma dificultar o avanço de exércitos maiores e principalmente de exércitos de corpo a corpo, como piqueiros, homens de arma e cavalaria em geral, o que favorece bastante exércitos de longo alcance. Portanto, se você está com muitos arqueiros, muitos besteiros, muitos canhoneiros de mão, costuma ser uma boa dica você procurar locais estreitos para brigar, pois essas unidades vão conseguir atacar normalmente, enquanto unidades de corpo a corpo do seu oponente vão ter dificuldade para alcançá-las. No trecho que está mostrando, você pode ver que os meus arqueiros, no meio das construções, conseguem atacar todas as unidades do inimigo, enquanto os ginetes dele e as outras unidades têm sérias dificuldades para chegar até os meus arqueiros. E nisso a gente vai para outro ponto, ainda nos locais de briga, que é uma dica de brigar próximo a castelos, torres, centros urbanos, que geralmente favorecem e muito quem está defendendo. Então, como você pode ver no trecho, eu estou brigando embaixo de um castelo meu, e isso ajuda muito, porque o castelo dá muito dano. Mas mesmo se fosse uma torre, um centro urbano, já ajuda bastante. E lembre-se, claro, nem toda briga precisa ser aceita imediatamente. Você pode simplesmente correr e esperar algum tempo, esperar suas unidades melhorarem ou você ter um volume maior, para aí sim brigar. E agora, partindo para algumas técnicas de micro. Caso você vá brigar em campo aberto, com tropas de longo alcance, como arqueiros, uma das técnicas mais famosas, e talvez a principal delas, é o hit and run, que é o atacar e correr. Então, no trecho que está mostrando, você pode ver que eu ataco e enquanto os meus arqueiros estão carregando o próximo ataque, eu corro um pouco, me afasto das unidades. Isso faz com que eu reduza bastante as perdas. Nesse tempo que os meus arqueiros estão correndo, eles não iriam atacar de qualquer forma, né? Eles estão no tempo do cooldown do ataque. E enquanto isso, o oponente tem que ficar correndo atrás deles. Um outro ponto interessante é você focar
as suas unidades no que você quer matar. Então, no trecho que tá mostrando, você pode ver que eu foco os meus arqueiros no canhoneiro de mão do inimigo. Porque o canhoneiro é uma unidade que dá muito dano, então quanto antes eu eliminar, melhor. Então eu foco os meus arqueiros nos canhoneiros do inimigo, e é muito mais eficiente do que eu deixar os meus arqueiros batendo em ginete, batendo em homem de arma, que tá na linha de frente, né? E tem esse outro trecho que eu uso os meus arqueiros pra matar os aldeões do inimigo, que estão tentando subir um castelo. Então, é bem importante você ver qual é o seu alvo pra focar nele. Em algumas vezes você simplesmente vai deixar atacar de fato. Que é esse ponto que eu quero chegar agora, que é do overkill. Não adianta nada você pegar 20 arqueiros e focar em um único piqueiro. Porque metade disso, 1/3 disso, já seria suficiente para matar esse piqueiro. E o resto do dano vai ser todo perdido. Então, em alguns casos, é bom você simplesmente deixar os arqueiros ou os besteiros, enfim, a tropa dividir o dano. No lugar de você perder 70%, 80% do seu dano focando uma única unidade. E não adianta nada você ter a micro perfeita se você chegou na batalha com metade das unidades do seu adversário e sem nenhuma reposição. E para que isso não ocorra, você precisa dominar o próximo tópico, que é a macro. Enquanto a micro está relacionada ao controle das unidades, a macro está relacionada à gestão da sua economia e à produção ao longo da partida. Em outras palavras, a macro é tudo aquilo que acontece para que você tenha recursos, tecnologias e exército suficiente para vencer. E algum dos principais pontos de macro, para você começar a entender esse conceito, está na seguinte imagem. Você pode pausar, printar, salvar, para que você leia e tente cumprir todos esses requisitos. Eles são fundamentais para você ter uma boa macro. Mas o ponto principal é, nunca pare de fazer aldeões. Os aldeões são a base da sua economia, e toda vez que o seu centro urbano está parado, você está deixando de coletar recurso no futuro. Então, você tem que se acostumar a constantemente estar olhando se o seu centro urbano está produzindo aldeões. Isso pode ser feito de qualquer área do mapa, qualquer momento da partida, verificando a fila global, que caso esteja desativada, você pode ativá-la nas configurações, ou até mesmo com o atalho, conforme está mostrando na tela. Um erro muito comum é deixar acumular muitos recursos. É normal, ao olhar partidas de iniciantes, ou até mesmo de alguns não tão iniciantes assim, jogadores com milhares de recursos estocados sem utilizá-los. Lembre-se, recurso parado no Age não rende juros. Economia acumulada sem uso não gera valor. O ideal é coletar sempre com um objetivo em mente. Quer mais exército? Foque na comida. Precisa de mais construções? Vá para madeira, ou pedra, dependendo da construção. Vai subir de era? Concentre-se em comida e ouro. Antes de mandar seus aldeões para o trabalho, saiba exatamente o que você vai fazer. Vejo muitos iniciantes aos 3 minutos de partida coletando pedras sem nenhum objetivo. Eles não vão usar aquela pedra tão cedo, mas estão lá coletando. Não seria melhor deixar de coletar aquela pedra e coletar comida para fazer exército? Ou coletar ouro para fazer melhorias? No geral, a ideia é que seus recursos estejam o mais balanceados possível, e você só colete um recurso quando realmente vai usar. Portanto, se você pretende ir fast castle, ou seja, chegar na era dos castelos rapidamente e sem fazer exército, não há necessidade de você gastar com construções militares. No caso de você gastar nessa ocasião 150 de madeira em um quartel, você poderia deixar de coletar esses 150 de madeira e coletar 150 de comida ou ouro, fazendo com que você clique mais rápido para subir de era. O recurso só tem valor quando é transformado em algo útil. E seguindo essa mesma lógica, quando você faz muito exército no início do jogo e deixa parado dentro da sua base sem causar nenhum dano ou sem exercer nenhuma pressão no seu adversário, você está gastando recurso à toa. Não seria melhor você usar esse recurso que você gastou para fazer todo esse exército com melhorias? Ou com construções para melhorar a sua economia? Um outro ponto muito comum de se ver, principalmente iniciantes errando, é a quantidade de construções militares. Então vamos supor que você vai fazer alguns ginetes na era feudal.
não há necessidade de você fazer um número gigante de estábulos. A lógica que está por trás do número de construções militares que você deve construir, especialmente no começo da partida, é a quantidade de construções que você consegue manter ativa. Nix, eu não entendi absolutamente nada do que você quis dizer. Bom, basicamente, se você tem economia para manter um único quartel ativo, não tem necessidade de você fazer 4 quartéis e deixar 3 parados. Da mesma forma que se você tem economia só para manter 2 ativos, ou seja, produzindo constantemente, não tem necessidade de você fazer 5. Então a ideia é que você só vá fazendo novas construções militares conforme a sua economia suportar manter essa quantidade ativa. E a mesma lógica vale para o inverso. Então, muitas vezes a pessoa tem um único quartel e está com uma fila gigante de produção. Ou seja, ela consegue produzir, a economia dela consegue sustentar uma produção muito maior do que de um único quartel. Então, nesse caso, o ideal é você fazer mais, para você dividir, você espalhar a produção. Ainda sobre a macro, um outro ponto muito importante é a construção de fazendas. Muitos jogadores deixam para fazer fazenda apenas quando praticamente toda a comida já acabou. Então, o mais recomendado é que conforme a comida for se esgotando, você já comece a gradualmente fazer a transição para a fazenda. Especialmente se a sua civilização oferecer algum bônus nas fazendas, como é o caso de ingleses, japoneses, bizantinos e algumas outras civilizações. Se uma partida com 2 jogadores já é complexa, imagine com 4, 6 ou mais. Apesar de muitas pessoas acharem o jogo em equipe mais fácil, na verdade, do ponto de vista estratégico, ele é bem mais complexo. Pois, apesar de você ter uma tolerância um pouco maior nos erros individuais de cada jogador, as decisões ao longo do jogo e a comunicação com a equipe são fundamentais. O primeiro passo que eu recomendo para quem está começando é não jogar com parceiros aleatórios. Aqueles que você encontra dentro do jogo na fila ranqueada, mas não tem nenhuma comunicação com eles. Tente encontrar times nos Discords, nos grupos de Age, caso você não tenha amigos que jogam. O segundo ponto que eu quero tocar é a composição do time. Então, quando você está jogando um 2 contra 2, por exemplo, um jogo de dupla, o recomendado é que as civilizações se complementem. Então, você não vai querer que os dois vão com a mesma civilização. No momento que eu gravo esse vídeo, o jogo tem 23 civilizações, com mais 2 programadas para chegar daqui a alguns meses no final do ano. Então é óbvio que eu não vou falar combinação por combinação e nem recomendo que você decore isso. O que é necessário é você entender os objetivos gerais e os pontos fortes de cada civilização, e como você vai usar isso para se complementar, para que as civilizações se complementem. Então você tem algumas que jogam de maneira mais agressiva, outras que jogam de maneira mais econômica, algumas mais voltadas para controle de mapa, outras mais para timing, e por aí vai. Então, dando exemplos mais práticos, uma boa composição são os ingleses e os franceses, por 2 motivos da realidade. Primeiro é que se você for jogar de maneira agressiva, ou seja, você for agressivar já na feudal, na era 2, você tem os franceses com uma cavalaria muito boa e os ingleses com arqueiros muito bons. E isso acaba se complementando muito bem. Agora, já se você for jogar de maneira mais econômica, ainda assim essa combinação de civilizações é muito forte. Porque os franceses vão ter controle de mapa, vão ganhar tempo para o inglês conseguir ficar muito forte, boomar e 2 TCs e por aí vai. Seguindo essa mesma lógica, você teria, por exemplo, Abássida e franceses. O Abássida consegue melhorar a economia muito rápido, consegue ficar forte muito rápido, enquanto os franceses vão estar ganhando tempo, vão ter controle de mapa, ou seja, ele vai ganhar tempo para o Abássida ficar forte. Então, é isso que você tem que pensar. Se você for jogar de maneira agressiva, tente encontrar civilizações que se complementem muito bem, ou seja, tropas que se complementem muito bem, especialmente na feudal. Agora, se você for jogar de maneira mais defensiva, de maneira mais econômica, você vai precisar de uma civilização que fique forte muito rápido e uma outra que consiga ter controle de mapa, consiga jogar de maneira mais agressiva para ganhar tempo para o aliado. Então, alguns exemplos de cada civilização.
Para jogar de maneira mais agressiva, para jogar mais voltado para o controle de mapa, você tem os franceses, que são muito bons. Por quê? Porque eles têm mobilidade, eles têm uma cavalaria muito forte. Você tem os mongóis, você tem os ayyúbidas, você tem até mesmo o Joana d'Arc, em alguns casos. O que todas essas civilizações têm em comum? São civilizações que têm tropas muito boas na feudal e têm muita mobilidade, ou seja, conseguem rodar pelo mapa inteiro, conseguem exercer controle de mapa. Enquanto isso, civilizações mais defensivas e que você consegue jogar de maneira mais econômica também. Você vai ter os abássidas, você vai ter malianos, chineses, ingleses, como eu já citei. Então, tente combinar algum combo nesse sentido para macro, ou no caso da micro, você pensa civilizações que as tropas se complementem. Basicamente, para Team Game, com certeza eu vou fazer vídeos separados, mas acredito que essas dicas já vão conseguir te dar um norte do que você tem que pensar antes de fazer a composição para um jogo e equipe. E dito isso, vamos para o próximo tópico. Beleza, Nix, eu entendi tudo isso. Agora, como que eu coloco tudo na prática? Bom, essa pergunta é muito boa e já começa com uma má notícia. Não tem mágica, então para melhorar você vai ter que jogar. Não adianta você assistir 100 vídeos, ler guia atrás de guia, aprender tudo na teoria e não saber aplicar na prática. Não conseguir aplicar na prática. Então eu separei aqui 5 pontos que são fundamentais para você evoluir, para você potencializar o seu aprendizado. Então o primeiro deles é a build order. Então você pegar uma build order e executá-la da melhor maneira possível. E por que isso é tão importante? Além do aspecto óbvio, que você deixar o seu início de partida bem mais otimizado, tem uma questão também de, a partir do momento que você, nos primeiros minutos de partida, sabe exatamente o que vai fazer e já tem isso praticamente automatizado, você não precisa ficar dividindo a sua atenção em várias coisas do jogo. Você vai poder focar em escaltar o seu oponente, ver o que ele está fazendo e pensar, ou seja, ver qual é a melhor game decision para você tomar a partir dali. Então, sobra muito mais tempo e espaço mesmo na sua mente para você pensar o que você vai fazer ao longo da partida, sem ter que ficar gastando o pensamento com coisas óbvias. Então, por isso que é tão importante você ter uma build order. Segundo ponto é você focar em algo, você saber qual é o seu foco. E eu não digo isso num sentido meio coaching do tipo... Tenha foco nos seus objetivos. Eu tô falando isso de maneira bem literal mesmo, tá? Foque em um aspecto por vez. Então não tente melhorar tudo ao mesmo tempo. Comece pelo mais básico. Então, primeira coisa, você faz AD de maneira constante? É claro, em algum momento da partida é comum o seu TC ficar um pouco parado, não tem problema se isso for ocasional no meio da partida. Mas assim, se você for ver e nos primeiros 10 minutos de partida você deixou de fazer view durante 1 minuto e meio, pô, tem alguma coisa bem errada ali, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Você tá fazendo aldeão de maneira constante? Se tá, aí você vai pro próximo ponto, que é escaltar o seu oponente, né? E por aí vai. Então foque em uma coisa por vez. Não adianta você tentar melhorar coisas avançadas se você ainda não consegue fazer o básico. E da mesma forma que não adianta você tentar fazer tudo de uma vez. Então vá passo a passo, vá com calma. Terceiro ponto é assistir replay. Os replays das suas partidas. Esse talvez seja o aspecto mais subestimado por iniciantes. Cara, você vê os seus replays, você vê os erros que você comete. É fundamental, e no caso de quem está iniciando, não apenas isso. Você assistir o replay quando você está iniciando é muito bom para você ter uma noção de jogo. Você vê o que está acontecendo no jogo. Porque muitas vezes, quem está iniciando não sabe escaltar o oponente. Então você está fazendo um monte de coisa na sua base e não tem a menor ideia do que o seu oponente está fazendo lá. Quando você vê o replay, você vai ver, opa, enquanto eu estava fazendo isso, o meu oponente estava fazendo aquilo. Então você começa a ter um pouco mais de noção de jogo, um pouco mais de noção de time. Você entende o que está acontecendo na partida como um todo. E por isso que é tão importante para o iniciante, e não só para o iniciante, para todo mundo, mas
Para quem tá iniciando, ver replay é muito fundamental, porque você vê o que tá acontecendo na partida como um todo. Vai ter um momento que você vai olhar e vai falar, nossa, se nesse momento eu tivesse escaltando o cara, tivesse visto ele fazendo isso, eu poderia ter feito tal coisa, eu ficaria na frente. Então, assim, você consegue entender a partida como um todo, além, é claro, de identificar os seus erros. Então você vai conseguir ver, por exemplo, quanto tempo o seu TC ficou idle ao longo da partida, no caso de 1 contra 1, tá? O jogo disponibilizou essa funcionalidade que você tem lá embaixo, quanto tempo o seu TC tá idle. E por aí vai. Então você identifica os seus erros e a ideia é, na próxima partida, você tentar diminuir essa quantidade de erros, principalmente os mais fundamentais. Próximo ponto são as hotkeys. E aqui tem uma armadilha um pouquinho grande, que é tentar pegar um monte de hotkey. Você vai lá, pega as hotkeys de um PPL, não sei, de alguém muito melhor e tenta fazer aquela mesma coisa. E eu não recomendo nem um pouco isso. Hotkey é muito individual e muito subjetiva. Então, se você pegar entre os próprios PPLs, cada um vai ter uma hotkey diferente. Alguns têm hotkey para uma construção específica, outros têm para um grupo de construções do mesmo tipo e por aí vai. Então, o que eu recomendo é comece pelo básico, da mesma forma que eu disse em foco. Então, você vai lá e inicia. Usa hotkey para selecionar o seu TC, para fazer aldeão de qualquer lugar do mapa sem precisar voltar para sua base. Use grupo controle, então você vai lá, seleciona um grupo de tropa e coloca Ctrl 1 ou Ctrl 2. Toda vez que você clicar 1, clicar 2, vai já para essas tropas. Então você começa com o básico. Aí sim, tá aplicando isso, você quer deixar o seu jogo mais rápido, mais dinâmico, você começa a usar as hotkeys das construções, para você selecionar o que você vai construir, e por aí vai. Então você vai aos poucos adaptando as suas hotkeys conforme o seu estilo de jogo, conforme você veja necessidade. E o último ponto, que foi o que eu já disse, é praticar. Mas também não adianta você spamar 20, 30 partidas por dia sempre cometendo o mesmo erro, jogando no automático. Eu prefiro que você jogue 2 partidas por dia, de maneira focada, vendo o que você vai fazer, tentando cometer a menor quantidade de erros possível, analisando o replay, do que jogar 20 partidas moda de qualquer jeito, só por jogar. Então, tem esse ponto também, tente praticar do jeito correto. E é claro, cada jogador vai ter uma forma que se adapta melhor. Então, aos poucos você vai se conhecendo e vendo qual é a sua melhor forma de treinar. Então, foca numa civ, foca numa build order, vai tentando diminuir a quantidade de erros, assista o seu replay e pratique. E basicamente é isso que eu tenho para esse guia. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, considere dar like. Lembrando que esse é o meu primeiro vídeo do canal, porém vão ter muitos outros vídeos nesse estilo, vídeo no estilo mais gameplay. Então vai ter todo tipo de vídeo de Age of Empires 4 aqui no canal. E sempre que possível eu vou estar postando novas coisas. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.